Este vídeo etnográfico tem como objetivo compreender como essas diferenças são percebidas por pessoas que se mudaram para a cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Vamos explorar os desafios, adaptações, experiências vividas por esses indivíduos ao deixarem sua região de origem. Se você se interessa por cultura brasileira, migração interna e diversidade social, vem com a gente aprender um pouquinho mais sobre isso! Meu nome é Luca, eu tenho 16 anos, eu sou de São Paulo e atualmente eu moro no Rincão, há 1 ano. Oi, meu nome é Xavier, eu sou da Venezuela. Há quanto tempo já tá morando aqui? Aqui em Criciúma faz 2 anos. Eu sou a professora Roberta, eu sou natural de Porto Alegre. Atualmente eu morava na cidade de Canoinhas, que fica aqui ao norte do estado de Santa Catarina, e estou há exatamente 5 meses e um pouquinho aqui em Criciúma. Meu nome é Liliane, tenho 47 anos, sou a mãe da Maiá e moro aqui em Criciúma. Sou amazonense, natural de Manaus, sou casada com a Aurei e tenho 2 meninas, a Maiá e a Manuela. Quanto tempo você mora em Criciúma? 18 anos vai fazer. Oi, eu sou a Bruna e eu tenho 17 anos. Eu sou da parte da região do Nordeste, mais da Paraíba, na praia. Eu moro aqui já faz 6 anos. Qual foi a sua primeira impressão ao chegar em Criciúma? Eu fiquei assustado porque como eu sou de São Paulo, era muito movimento, muito barulho e quando eu cheguei aqui era uma coisa totalmente diferente. Quando eu cheguei aqui em Criciúma, eu cheguei pela Serra do Rio Rastro. E aí eu pensei, como que eu vim parar aqui? Era Acho que a primeira impressão ao chegar em Criciúma é a paisagem, né? Porque eu estava muito conectada com a paisagem do Planalto Norte, né? Onde a gente tem uma presença de vegetação, de pinheiros maior, né? E aqui, além de ter mais movimento, né? Porque Criciúma é uma cidade que se desenvolveu bastante, né? Então eu senti um pouco de falta assim da paisagem natural. Muito gelado. Passei muito frio. Cara, uma coisa que eu estranhei muito era que eu era da capital, então eu via muito lixo na rua. E uma coisa que me pegou muito é que a gente via muita vegetação e pouco lixo na rua, que é uma coisa que é incomum lá. Você sentiu algum choque cultural? vocês trabalham muito. Tipo, eu vim de outro lugar onde tem mais lugar recreativo, assim, e pá. Tá. Não precisa dormir tão cedo. Na verdade, eu não senti choque cultural, mas eu achei fofo algumas expressões que são utilizadas aqui no sul do Brasil. Uma coisa que eu achei curiosa, achei fofa, porque lá no campus onde eu trabalhava, os alunos chamavam de pro. Aqui o pessoal fala de sora. Então, isso eu achei fofo, mas eu, na minha infância, por morar no sul, né, eu sempre também chamei as professoras de sora. E aí eu revivi agora isso que eu não estava mais acostumada. Apesar de hoje não pensar igual, mas quando cheguei achei que era uma população muito fechada, diferente da população do norte, de Manaus especificamente, da minha cidade. A gente é um povo que sorri para todo mundo, fala com todo mundo, está sempre aberto a conversas, a diálogos, a brincadeiras, e eu achei o povo, na época, quando eu cheguei aqui, um povo muito fechado, muito no seu mundo. Como eu cheguei e já teve a pandemia, eu não tive muito contato com muitas pessoas. Mas eu acho que o meu choque maior foi ver que as pessoas, elas tinham costumes totalmente diferentes dos meus. Como você descreveria o comportamento das pessoas daqui? Eu acredito que são pessoas mais abertas, pessoas que conversam, né, que têm abertura para conversar. É bem diferente lá do pessoal de São Paulo, eu acho que as pessoas daqui são bem mais sérias e o sotaque também é muito diferente. E trabalhadoras. Eu considero as pessoas um pouco mais frias, porque o pessoal que vem do Nordeste, do Norte, eles têm uma cultura mais de abraçar as pessoas. E eu sinto que aqui as pessoas são muito, não que são separadas, mas elas são mais individualistas no que são delas. Então é uma questão mais de ser mais frio, mas... Foi difícil para você se adaptar à cidade? Não, eu não tive tanta dificuldade de adaptação. Apesar de eu ter achado as pessoas mais sérias, mais fechadas, a família que hoje é minha família, a família do meu marido, me acolheu muito bem. Tive uma excelente recepção, muito calorosa e não tive grande dificuldade em me adaptar. Foi um pouco difícil no começo por causa do frio, eu acho que muito frio.
também é muito quieto, né? Como eu sou de São Paulo, sou acostumado com barulho. O mais difícil foi o idioma, porque eu falo espanhol. Não, não foi difícil. Foi difícil me adaptar no início com o calor dessa região, porque a região onde eu estava era um pouco mais alta, então, por mais que fosse calor, não era tão calor quanto aqui. Isso foi bem difícil no início, mas eu acho que não foi só comigo, porque todo mundo que mora aqui meio que já está acostumado, entre aspas, com o calor, né? Mas eu acho que para quem está vindo, a gente leva um tempo até se autorregular, né? Eu era muito pequena quando eu cheguei, então eu tive uma dificuldade só com a escola. Porque as pessoas me perguntavam de onde eu vinha e começavam a dar risada e eu achava que é porque estavam, tipo, rindo da minha cara. Mas era só por causa do meu sotaque. Daí eu descobri depois que é porque eles achavam que era bonitinho. Mas eu acho que a minha maior dificuldade foi me adaptar à escola. Você já se sentiu deslocado ou excluído? Não. Aqui não. Eu achei o brasileiro muito receptivo. Com certeza. É uma sensação que é minha, mas não necessariamente que as pessoas estejam me excluindo, né, ou que eu esteja sofrendo algum tipo de exclusão, mas é que às vezes determinados assuntos que não conversam com aquilo que eu acredito, né, e que talvez sejam alguns propósitos, né, que eu esteja buscando. Então, às vezes eu me sinto um pouco deslocada de não ter com quem trocar mais sobre isso. Essa é uma palavra muito forte. Deslocado ou excluído, a gente pode se sentir em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer cidade. Já me senti deslocada em algumas situações, mas não pelo fato de eu ser de outra região ou de outra cultura. Eu acho que não, por mais que eu tenha falado que as pessoas elas são mais frias, eu acho que quando a gente é criança, a gente meio que não vê a diferença um do outro. Então, eu sempre tive muitos amigos. Então, acho que não tive muito preconceito. Só quando perguntaram se eu tinha água na minha casa ou se por que eu não tinha um tom de pele mais escuro. Mas tirando isso. Você manteve costumes da sua região de origem? Eu tentei manter o costume do pinhão, mas lá é a região do pinhão, aqui o pinhão daqui infelizmente não é bom, gente. Sinto muito, mas o pinhão aqui não é bom. Então estou tentando, né, manter. O chimarrão já é uma coisa que eu tenho desde criança. Agora eu não estou lembrando muito, mas acho que não. As comidas. A gente come muito comida da Venezuela, assim, da Argentina também. Alguma comida assim que tu come mais assim que sente falta? Arepas. É tipo um pão da Venezuela. Sim, eu mantive costumes, principalmente sotaque. Foi bem difícil entender o sotaque do pessoal daqui, as gírias e tudo. Algumas coisas a gente mantém, não tudo. A gente se adapta também à região. A família do meu marido, hoje minha família, é uma família que tem uma cultura bem forte, bem bonita, e me adorei e abracei essa cultura. Algumas coisas da minha cultura ensinei para eles e a gente conseguiu conviver muito bem. Acho que não. Acho que já se foi tudo. Acho que no máximo fazer um cuscuz ou comer alguma coisa com milho, que é coisa de São João. O que a mudança tipo de vir pra cá te influenciou na tua identidade ou tu como pessoa no geral? Eu, pessoalmente, antes de me mudar pra cá, já me mudava muito. Então, essa foi uma mudança, mas não influenciou muito. Eu acho que não teve nenhuma mudança. Essa mudança ela influencia na minha identidade porque eu sinto que eu sou uma pessoa, que eu sou cidadã do mundo, né? Eu gosto de mudança, eu gosto de estar sempre em contato com coisas, pessoas novas, porque eu acho que isso faz a gente se expandir a nossa consciência, né? Expandir assim as nossas percepções, as nossas opiniões, fazer a gente se conectar com a diversidade, fazer a gente se conectar com coisas diferentes. Então, acho que a minha personalidade ela só enriquece quando eu entro em contato com coisas diferentes, em lugares diferentes. Mudou bastante coisa. O tipo de pessoa que eu era quando eu cheguei aqui para a pessoa que sou hoje tem bastante mudança, tanto na visão cultural, na visão político-religiosa, visão social. São culturas um pouco diferentes. E tudo isso influencia na vida da gente. O cotidiano de Criciúma é bem diferente do cotidiano de Manaus, em alguns aspectos, e isso tudo influencia. E então eu tive bastante mudança sim. Eu acho que sim, eu acho que grande parte da minha personalidade foi mudando porque eu vim pra cá.
Principalmente com a parte do sotaque, eu sinto que, por mais que ainda seja forte, eu já perdi muita parte do meu sotaque, então acho que essa é a parte mais que eu mudei. E a minha personalidade também, quando eu era mais nova, eu morava lá, eu conhecia basicamente todo mundo, então eu era uma pessoa mais aberta. Hoje em dia eu me considero uma pessoa um pouco mais tímida, por mais que eu seja mais aberta com os meus amigos, com as pessoas de fora eu sou mais tímida. Você acredita que existem preconceitos entre regiões? E conta mais um pouco sobre o que tu já vivenciou, que a gente sabe que tu já vivenciou. Sim, óbvio que existe preconceito entre as regiões, porque a gente sabe que todo mundo é um pouco diferente de todo mundo. E acho que um dos maiores preconceitos que eu já sofri foi porque, como eu vim do Nordeste, a gente tem a região da seca. E o calor lá, sem dúvida, é muito quente, né? Só não é mais quente que Criciúma, porque Criciúma é uma panela de pressão. Mas as pessoas, elas me perguntavam, quando eu cresci, né? Não quando eu era criança, me perguntavam se eu tinha água, ou se eu tomava banho, ou se a gente, tipo, cortava os cactos e pegava a água dos cactos. E a gente também tem uma parte da região, que é a parte mais seca, constantemente ela recebe muito sol. Então as pessoas, elas não são pretas, elas são bronzeadas. E as pessoas me perguntavam: nossa, Bruna, mas tu veio do Nordeste, isso não é preta? E eu ficava assim, gente, mas eu sou bronzeada, sabe? Agora que eu fui embranquecer mais, porque já faz muito tempo que eu não pego sol. Mas as pessoas, elas me perguntavam muito por que que eu não era preta e também, tipo, por que que eu vim pra cá, se eu vim fugido, tipo assim, se tu veio fugido porque lá não tinha água e não tinha comida. E eu ficava, não. Eu nunca vivenciei em minha pessoa, mas já vi outras pessoas acontecerem com outras pessoas. Eu acredito que acontece sim, por questões de sotaque, cultura. Acredito que isso acontece. Acredito que existe, sim, sempre vai existir, mas eu não vivenciei, pessoalmente. Ah, eu acho que tem sim, com certeza. Eu não vivenciei, mas eu acredito que sim. As pessoas, né, pegam no pé por causa de sotaque, por causa de maneiras que as pessoas vivem, né, coisas que as pessoas têm o costume de fazer, com certeza. Mas isso é o fruto da ignorância, né? Porque é quando a gente aprende a olhar para o outro de uma postura de, enfim, se conectar com isso, né? A gente acaba enriquecendo e, nossa, ganhando muito com isso. Existem, preconceitos existem. Eu pessoalmente não vivenciei nenhum. Vejo algumas coisas, apesar de eu estar aqui há alguns anos, trabalho com pessoas e nunca me senti que sofri algum tipo de preconceito, muito pelo contrário, as pessoas têm muita curiosidade, perguntam. O fato de ser de Manaus, do Amazonas, levanta curiosidade nas pessoas, porque quem não conhece o estado, quem não conhece a cidade, tem uma visão de Manaus, e quando a gente começa a falar da cultura, da política, da sociedade, da cidade em si, as pessoas ficam admiradas. Então, eu pessoalmente não vivenciei nada disso. Conheço algumas pessoas que estão aqui, que dizem que são do norte, que dizem que já passaram por alguns preconceitos. Eu, graças a Deus, não passei. Mas eu acho que isso também depende muito da posição cultural e social de cada um. E a minha posição, ela é muito bem definida. Então, sei dialogar, não aceito certas coisas, mas consigo conversar com todo mundo. Com este vídeo, percebemos que mudar de região não é só trocar de cidade, mas também se adaptar a novos costumes e formas de viver. Apesar das dificuldades, essa experiência também traz aprendizados e novas oportunidades. E no fim das contas, as diferenças regionais tornam o nosso Brasil ainda mais rico culturalmente e mostram a importância de respeitar e valorizar cada cultura.